distrair, Senhor, mas que nós possamos ouvir, que nós possamos praticar, que nós possamos exercer a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio, continua falando conosco, continua falando com o Teu Filho, em nome de Jesus Cristo, amém. Ô glória! Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, queridos. Que bênção de Deus. Faz tempo que eu não prego, então eu já perdi até amanhã, viu, irmãos? Uma vida corrida. Eu não digo que seja uma vida injusta, mas como o texto que o pastor leu no início, que é um tempo para todas as coisas, eu estou debaixo desse tempo, né? Tempo de estudar, de capacitar, de desenvolver, de sentar, de ser ministrado, de ministrar. Há vários tempos. E eu estou vivendo esse tempo para a glória de Deus. Grande é o Senhor. Quero trabalhar alguns textos com os irmãos, dos evangelhos de Marcos e Mateus também. Trazer algo bastante curioso na mensagem, para que os irmãos possam sentar. Mas antes, abram a Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 11, verso 12 ao 24, são 11. 11, 12, 13 e 14. Marcos 11, verso 12, 13 e 14. Bem, pegamos tempo, diz o texto. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus respondendo disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Pode sentar, pode glorificar o Senhor. Aleluia. É um texto bastante curioso, de todas as profecias, todos os milagres que Jesus havia feito, por onde ele andava, era habitual, era natural, que os discípulos ali viam Jesus levantar um paralítico, um coxo, fazer cego enxergar, expulsar, Cleito, demônios e mais demônios. Um Deus que, através do seu corpo, permitiu que a mulher tocasse e saísse em virtude. Enfim, uma série de eventos que a Bíblia vai narrando e mostrando ali o passo de Jesus, e nos seus passos sinais extraordinários, milagres, Sandro, o Senhor realizava. Mas esse aqui foi muito curioso, porque diferente desses sinais, desses milagres que nosso Senhor fazia, ele amaldiçoou uma figueira. E muitos dos discípulos não entenderam por que motivo o mestre fez aquilo. Talvez até nós, olhando assim de forma direta para um texto desse, se analisar, sem usar nenhuma técnica de interpretação, vamos logo julgar, de repente, que o mestre ele se precipitou, né? Nós, nossa razão, nosso racional, o ser humano, sem conhecer a mente de Deus, falar que Deus se precipitou, que Deus errou e tal.
Mas o nosso fato é que nosso Deus nunca erra, Ele nunca falha. E tudo que Ele faz, Ele tem um propósito, irmão querido. Deus faz as coisas perfeitas. O Emmanuel, o Deus vivo na terra, o Cristo presente, Ele faz as coisas corretamente. E Ele gerava situações para ouvir indagações daqueles que estavam ali ouvindo, o seu interlocutor, os seus discípulos. E Ele aproveitava aquele momento e ensinava, discipulava, direcionava. A palavra do Senhor, ela tem esse poder de nos constranger, Carlão, de fazer a gente refletir, de fazer a gente pensar, a gente analisar, a gente nos enquadrar no caminho que o Senhor quer andar. A figueira, ela simbolizava Israel, que produzia folhas vistas ao longe, né? Entretanto não dava frutos. Tal como quando o mestre ali inspecionou o templo, ele encontrou um templo cheio de corrupção. Você lembra dessa passagem? Que ele ali pega a vara, começa a repreender as pessoas expulsadas do templo, que estão fazendo barganha dentro do templo. Ele esperava chegar lá, quem sabe, em vez de ouvir uma devoção, uma adoração a Deus, ele viu barganha, uma corrupção dentro do templo. Assim também inspecionou Israel, buscando obras, mas não encontrou. Por isso pronunciou um juízo divino sobre a nação. A maldição profética de Cristo representa o declínio de Israel por sua religiosidade formal e hipócrita. Havia, já falei isso várias vezes, e para até um jargão, algumas seitas que foram extraídas do judaísmo: saduceus, escribas e fariseus. Eles se achavam os maiorais da lei. Eles achavam como os melhores daquele lugar. Todas as pessoas da província, todas as pessoas do bairro não tinham igual valor a eles. E eles se autotitulavam rabis, mestres da lei. O mestre, na segunda-feira de manhã, ele estava retornando com os discípulos para Jerusalém. E aí você vai ver que o texto fala que Jesus vinha de um dia intenso, que ele gastou muita energia. Ele tinha aplacado a multidão de tal forma que as crianças vinham sobre ele, e as pessoas ficavam maravilhadas com a presença do Senhor Jesus. E na sua entrada em Jerusalém havia causado muita repercussão. Depois de um cansaço, de muitas emoções no dia anterior, e no caminho de volta para a cidade santa, o mestre teve fome, que é o texto que nós lemos, o Marcos 11:12, que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Só que no Marcos capítulo 11, verso 3, também diz que, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, ou seja, ele viu o aspecto, o que é externo, exterior, haviam folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Naturalmente, as figueiras apresentam seus frutos antes de cobrir as folhas. Então, antes de ter aquela coisa bonita, né, de uma figueira, ela dá os seus frutos, depois dá as folhagens. Em Jerusalém, primeiros figos também, chamados como bêbaras, eles amadurecem após o mês de junho. E os figos de verão não amadurecem antes de agosto. Por isso Marcos ele afirmou que não era tempo de figos. Porém a folhagem era exuberante, que a figueira seca apresentava. Poderia ser um sinal de que a árvore estava em uma terra fértil, muito fértil. De alguma forma pudesse ter alguns frutos maduros, mas era pura aparência. A figueira estéril não possuía fruto algum. É como o sepulcro caiado. Só tinha exterior, só tinha a glória exterior. Vivemos num mundo onde as pessoas valorizam mais o exterior, a beleza. Há anos atrás, quando eu era discipulado pelo pastor Elinho, ele falava que o inimigo vinha com luva, com calçados de algodão, com meias de algodão, luva de pelica. Ele se apresentava de uma forma para que a gente olhasse e desejasse ele, mas não revelando o seu principal interior, que
que é a sua maldade. Você vê na televisão, na internet, eu vou falar isso de forma reiterada, porque isso é uma situação do século. E se eu não tratar isso, se eu não discutir sobre esse assunto, se eu não falar sobre ele, não há como resolver. Numa relação de um casamento, de um homem e de uma mulher, quando há problemas, esse problema você não se relaciona, não conversa, Paulo, você não dialoga, você não consegue resolver. Logo, gera-se uma grande bola de neve. E essa bola uma hora vai te consumir. Então tem que tratar desses assuntos. Por mais difícil que ele pareça ser, por mais difícil de falar, de tocar nesse tipo de ferida. Mas é que você entra na televisão, você na internet hoje principalmente, um monte de pastor cheio de pompa. Ai, pastor, está tocando nome? Não estou falando nem nome não, por enquanto. Cheio de pompa, cheio de nome toque, cheio de coisinha, com mensagens que faz você flutuar, com mensagens que levam você a uma alegria passageira, mas não leva você a um racional, a um entendimento, a uma autoanálise. Não é uma mensagem que faz você entender que realmente você precisa se transformar todos os dias. Todos os dias, não é só um momento. Não é levantar a mão aqui, o Beracate, e falar assim: eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador, e acabou. A história não acabou, apenas iniciou aí. No momento que você levanta as mãos e aceita Jesus, ela inicia essa história. E a história, ela tem muitos processos. Pedras no meio do caminho, espinhos, Gil. E aí tem que ser moldado, porque senão você vai ser apenas uma pessoa como uma figueira, só tem folhas, mas não gera frutos. E aí eu fico pensando, como o pastor Eliel pegou essa semana, falando sobre árvores. Que tipo de árvore você era? Ele começou a trazer os detalhes. E a figueira é um tipo de árvore que a gente vê hoje em dia normalmente no Evangelho. Só tem somente exterior, movimentos e movimentos, sapateio, falando estranho. Eu amo essas coisas, eu dou lugar, eu curto essas coisas. É uma coisa que Deus me deu, me chamou por muito tempo, no início. Mas é somente isso, é um movimento. A vida cristã se resume a isso. Outro sim, você pensa, as pessoas hoje que estão frequentando a igreja, a qualidade de cristão hoje em dia, que não aceita ser exortado, não aceita ser ouvir uma palavra para direcionamento, toma as decisões totalmente de forma precipitada. E quando você é pastor, você vai ensinar, vai falar, não querem ouvir. Sabe quando vai ouvir o pastor? Sabe quando vai ouvir o seu líder dos jovens, das mulheres? Sabe quando? Quando está arrebentado. Aí vem todo sujo, bagunçado, e quer que o pastor faça milagre. Ele não faz milagre não, irmão. A mensagem que a gente pode falar vai ser a mesma que ele pega todos os dias e sempre. Só o Senhor Jesus. E olha lá, porque se você não quiser, ele não vai ser como inimigo, arrebentando as portas para poder fazer e acontecer na sua vida. Então, o acontecimento, a produção de transformação, ela vem de dentro para fora. E nem sempre o exterior reflete aquilo que você é de fato. Aquela árvore, Ju, não refletia o que ela tinha oferecido de verdade. Israel estava em ruína. Israel estava caindo na perdição. E o Senhor colocou aquilo ali de forma escrachada. Os discípulos estavam andando, vivenciou aquelas situações e não tinham percebido isso. E ele usa como se fosse uma parábola para que eles, olha, desperta. Você viu, aí tem um templo lá, em vez de adorar o Senhor, eles estavam fazendo negócios, estavam se prostituindo, fazendo coisas erradas. E aí os discípulos viajando na maionese, irmãos, na batatinha, vendo navios, caçando borboleta para o pastor Elinho. E é essa situação que o mestre nos coloca. Ele nos traz contexto para nos fazer a gente refletir, observar o contexto. A figueira seca tinha toda a aparência de uma árvore frutífera. Olha, suas folhagens atraíam os desavisados, praticando algum tipo de cristianismo, né, judaísmo ali na época, né, mas não tinha aparência de ter, mas não tinha, parecia ser, mas não era.
Antigamente o pastor Eli falou assim: existem vários crentes 007. As pessoas sabem que ele existe na igreja, fora ninguém sabe quem é. Não sabe o que é, mano. Não sabe. A sua identidade cristã, irmão, ela tem que ser estampada na lata. Você é marcado. Se o inimigo sabe e reconhece, escuta o que eu vou te dizer. Se o inimigo sabe e reconhece que você é de Deus, então o mundo também tem que saber disso. Porque o que ele faz é ocultar isso. Quando você é chamado para a nova vida em Cristo, um novo tempo, um novo coração, um novo sentimento em Cristo, ele te dá uma marca. Você é marcado pelo Senhor. E essa marca as pessoas têm que ver. E como é que você marca? Como essa marca vai ser evidente no mundo? Primeiro, sal da terra. Segundo, luz do mundo. Sendo sal. O sal, às vezes, dependendo do lugar, a forma com que ele é aplicado demais, até é ruim de descer. Mas às vezes é necessário, mas ele está presente, ele se mostra, ele se revela. Sal numa carne que você vê e come, é ruim, você come ali, mas vai ficar marcado. Você come uma carne assim assada. O dia, o horário, vamos fazer uma carne, você marcou, você não marcou? Você tem que marcar na vida das pessoas. A luz, ela entra no lugar, tem treva e gera um fruto. De tal sorte que as pessoas ficam assim: meu, o que é isso? A forma que você fala, o seu jeito, o seu comportamento, gera algo dentro de mim, uma alegria, dá uma vontade de ficar te abraçando toda hora. Não sei o que você tem, não sei. Quem já viveu essa experiência? Depois fala assim: olha, eu não sei quem você é. Tem algo em você diferente, algo assim diferente. É isso. Aquela figueira enganava, iludia. Ela passava por algo que não era, que não possuía. O exterior estava lindo, cheio de folhas, verdinhas, enquanto que as outras árvores, devido à estação do ano, estavam como? Tudo arrebentada. Quando você olha, aquele que preparou o caminho para Jesus, João Batista, ele já alertava o povo de Israel. Ele já falava acerca dessas coisas. Hoje em dia, o alerta ele vem todos os dias. Esse altar aqui, eu falo da Moriá porque Deus é onde eu congrego. Aqui é alertado, irmão. Não há como falar que não. Não há como falar que não é falado sobre isso. João Batista, em Mateus 3, no verso 8 a 10, ele fala o seguinte: deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Eu sou crente, eu me garanto. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Vai pensando que você é crente? Vai pensando que a vida que você leva, o comportamento que você está transbordando, aquilo que você está vendo na internet, que você acha que está lindo e belo, é de Deus? Se esse não está fazendo, levanta até o Joãozinho ali, o anônimo, o esquecido, o pé rachado, e começa a trazer a mensagem que você precisa ouvir. O verso 9 diz: não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É pouca ideia. Não tem jeito, irmãos. É sim ou não. É inegociável. Aleluia, Israel. Não existe o meu mulher grávida. Está grávida ou não está? Ou é ou não é? Você é ou não é? Se Deus falou que é isso, tem que seguir isso. Vai doer, não é meu gosto, é meu desejo. Não interessa. Deus não está preocupado com o seu pensamento, com suas vontades. Ele é soberano. Ele é soberano. O governo é teocrático. Quando o Deus vivo, ele exerce sua misericórdia e dá para nós uma chance, a gente faz besteira. Samuel estava governando o povo. Sim ou não? Sim ou não? Deus falou com Samuel. Não era um homem escolhido. Não foi dado
por Ana para ser do Senhor. Então ele tinha uma ligação, ele tinha algo íntimo com Deus ali. Mas o povo estava acostumado a ver Baal, Balaíns, toda sorte de ídolos, deuses que não podia falar, tinha perna mas não andava, boca mas não fala, ouvido mas não podia ouvir. Mas eles queriam ter algo ali palpável, não queriam ter uma fé do invisível, do sobrenatural, a fé da esperança, a fé que aguarda, a fé que se projeta, a fé que se lança, a fé que desabdica, a fé que renuncia. Não queria isso. Eles queriam ter algo palpável, algo ali, ó. Porque se não tivesse aquilo na cara deles estampado, a fé não funcionava. Samuel ficou triste. E Deus falou: ó, Samuel, fica em paz. Não é contigo não. O negócio é comigo. Mas se eles querem um rei, então eu vou dar para eles aí. Escolhe aí esse da tribo tal. Parece quem? Parece quem? Quem? Tem um monte de crentes escolhendo Saul para a vida. Um Saul que experimenta Deus, que vai no ramo de profeta, ó, enche do espírito, mas ao mesmo tempo negocia com o espírito má. Ao mesmo tempo desobedece Deus. Uma fonte que tenta jorrar 2 tipos de água, não dá. É um tipo, irmão. Ou é doce, é salgada. E Saulzão, jorrando todo tipo de água. Ele ia daquilo que era favorável a ele. A figueira de Saul ia onde era favorável a ele. Quando Deus falou assim: não chega, ele falou assim: já que o senhor não quer falar, não quer resolver por mim, eu vou buscar então aqui alguém que vai falar por mim. Vamos buscar os espíritos, vamos buscar então alguém que possa resolver os meus problemas de forma imediata. Ser humano imediatista. E todos já sabem a história. No final sempre dá ruim. E a sua prole sofre. Os filhos mortos. Um outro cai do animal, fica todo arrebentado. Vai para uma terra lá onde o pastor Elielson morava. Fica lá esquecido, né? Cansado, desesperado, e tem que ser resgatado. Volta para a mesa do rei, volta com o na mesa do rei, volta a segurança, volta, mas volta como? Todo como? Mal amanhado, irmão. Quando a gente escolhe Saul, a gente pode até estar bem no final. Deus pode ter a misericórdia de nos resgatar, mas a gente não volta igual mais não, irmão. A gente não volta diferente. Aquele brilho, as coisas que você queria fazer, já não consegue fazer mais. Tá ali, mas é só aquilo. O herdeiro do rei é só isso, só o título. E aí? Jogou os talentos fora, né? O talento ficou lá no lixo. Mas ele não teve culpa. Mas quem começou? Um ato seu demonstra como vai ser sua posteridade. Por isso eu me esforço para ser crente. Por isso eu me esforço para estar na posição, para que os meus filhos no futuro não venham pagar por um preço que eu agir. Mas como, pastor? Deus é misericordioso? Sim, irmãos. Mas eu sou modelo, eu sou um exemplo. Ou não? Seus filhos não imitam a forma que você anda, que você fala? O Isaac, quando era menor, falou assim, um dia eu me arrumando: pai, um dia eu quero ser igual ao senhor. Eu falei: o que, filho? Eu quero ser um pastor. Naquele dia, meu irmão, na terra tremeu, meu mundo escureceu, e eu vi que muito mais do que representar para vocês, minhas ovelhas, eu tinha que demonstrar para o meu filho que eu tinha uma vida, que eu tinha uma postura, que eu tinha uma conduta, que eu tinha uma história. E desde então eu tenho me esforçado para ser homem. Eu tenho vários erros, irmãos, vocês não têm noção. Tantas falhas. Sou um ser totalmente limitado, queridos. Mas eu tento, dentro da minha loucura, se assim posso dizer, ser o melhor para eles. Ser o melhor para minha esposa, amar, respeitar, desejar, todos os dias. Às vezes até ultrapasso dos limites. Sim, eu reconheço isso. Mas eu não faço isso pela minha essência.
mas é por vontade de acertar, é vontade de querer. Você entende? A figueira murcha é a condição que o povo de Israel se encontrava, e se você olhar, não é diferente do povo hoje em dia, na igreja. Um povo que não gosta de orar, não vem para os cultos de orações, não participa nada da igreja, tudo que as pessoas fazem, o que ele faz sempre melhor, sempre tem opinião diversa, sempre é contrário a tudo, irmão. Não consegue crescer, evoluir com a igreja, fazer parte de nada, sempre ruim para eles. Mateus 15, verso 7 e 9 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Forte, né? Isso é forte. Em muitos momentos, Jesus, queridos, ele combateu essa hipocrisia dos fariseus. Ele batia forte, ele não dava boi não. Hoje em dia a gente ainda tenta amenizar, porque ele é com medo de perder ovelha. Ele vai se desviar, pastor, fala assim não. Pastor, não fala assim porque me bacar dói. Vou dizer uma coisa aqui, viu? Aqui a gente dá uma facilitada, certo? Esse tempo aqui a gente facilita. Você via Jesus passeando em uma casa de pessoa que não era doente? Vou falar de outra forma. Você via Jesus visitando pessoas que não eram enfermas ou doentes? Mas tem crente bom, sarado, que é visitinha todo dia do pastor. Eu posso ir lá, não tem problema nenhum com isso. Eu acho que ele é um dos pastores aqui. Mas qual a prioridade? Paulo falou o quê? Sede imitador de mim, como eu sou de Cristo. Fazer como? Ele está imitando Cristo. Se eu vou imitar a pé da letra, então é isso. Você está bem, irmão? Você tem que ir para a igreja. Quem está bem, cuida dos outros que estão mal. Os que estão bem, cuidam dos que estão mal. Você não pode agir como um adoecido. Está na hora de levantar. Está na hora de levantar. Você não é uma figueira não, irmão, cheio de folha não. Ressequida, amaldiçoada não. Você foi injetado na videira verdadeira que é Cristo. Uma nova vida, um novo tempo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O novo de Deus você tem que viver. O novo de Deus tem que estar presente na sua vida. Você não pode agir sempre com os mesmos atos das coisas do passado. Eu não posso ficar pensando como eu agia antes. Eu não posso ficar olhando, ainda que minha carne, ainda que meu corpo, porque eu tenho que lutar. Eu tenho que brigar com isso, irmãos. É todos os dias. É todo momento, quando eu abro um zap, eu vou no meio da rua. Irmão, eu sou homem, eu não sou cego, querido. Você é mulher, você não é cega. Tem pessoas que é bonita, tem corpos belos, não tem? Tem ou não tem? Você vai ficar olhando? Não, vira o seu olhar, irmãos. Você não precisa parar de 10, 3 segundos em cima ali, olhando, consumindo não. Alimentando sua carne porque desejar isso, não. Você viu uma oportunidade, vou conquistar, vou ter, vou ganhar. Não, irmão, não é lícito, não é legal, não é correto, não é ético, não é moral. Desvia-se do mal, da aparência do mal, aparência do mal. O mestre pegava os mestres, Jesus pegava os mestres da lei e não facilitava para eles. Eles gostavam muito de uma vida de aparência, mas não refletiam o que de fato tinha em seus corações. Jesus criticou muitas vezes esse mau comportamento. A figueira tinha folhas, é isso, indicava
que deveriam ter frutos ali, mas não havia nada. Mas da mesma forma, muitos pareciam ser servos fiéis a Deus, mas também não eram. Mateus 23, no verso 5 ao 7 diz: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios. Filactérios é aquelas caixinhas com os trechos bíblicos que amarravam na testa aqui assim, ó. Você vê o judeu andando, é os filactérios, aquelas caixinhas com textos da Torá, é os filactérios, bem largos, e as franjas das suas vestes gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Até suas vestes, irmãos, eram melhores. Andavam nas melhores companhias, se achavam os mais santos, né? Viviam da aparência. É isso que aqueles hipócritas do judaísmo que veio para essa nação também aqui, estavam ali sempre com as verdinhas, né? Com as folhas. E hoje eu vejo uma porrada de crente andando e seguindo pessoas que só vivem dessa aparência aqui, só tem o exterior, mas nada sai ali, não sai um fruto, nenhum fruto verde presta, nenhum. Esses tipos de pessoas não encontram amor, misericórdia, não sabem o que é renúncia, até acreditam em sacrifícios, né? Acreditam também nas punições, porque é isso que eles faziam. Eles puniam, oprimiam o povo, porque eles se achavam mais santos que o povo, e aquele povo ali era oprimido. Mas quando o mestre chegou, era o sonho deles, de chegar alguém que botasse no eixo o sinédrio e também aquela opressão dos romanos. Só que Cristo veio para trazer a espada, a divisão, ou seja, para separar os lobos das ovelhas, separar aqueles que são, que não são crentes. É isso que o nosso Senhor chegou para fazer conosco hoje, porque agora é o tempo, irmãos, é o divisor de águas, ou ela não é. Tá os sinais aí, quer mais sinais? Para que mais sinais? Para que mais sinais? Um dia, o irmão Wagner estava no monte orando. Não lembro se o pastor ali vai lembrar, o Deus estava no dia, não lembro. Ele falou assim: irmãos, eu tenho mais fé. Nós temos mais fé que João, de que Pedro. Eu falei, dos discípulos. Eu falei, esse cara tá maluco. Lá no monte, Beto. Eu falei, o que quer dizer com isso? Eu falei, por que, irmão? Porque eu não preciso ver e eu creio. Aleluia. Eu falei, aquilo ali foi tremendo, irmão. Nunca eu esqueci da minha vida. E eu olho com um texto desse e a gente não precisa ver, irmãos, uma necessidade de ter um sinal mais claro que isso. A nossa vida tem que gerar frutos de bênção para nós. Estou terminando, meu Deus do céu. Uma vida de aparência sem frutos verdadeiros e proveitos, decorrente de obras destruídas. Jesus censurava os religiosos. Mateus 23, 25 a 28, Gabi, fala o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade.
Não há como se endireitar, irmão. Eu estou pregando aqui a nova aliança. É a nova aliança, querido. Se tiver força, você pode me falar, meu irmão. Mas o texto ele é muito claro. Deus não está preocupado com o seu rostinho, com o seu corpito, não. Você quer corpo para PML, lá tem um monte. Entendeu? Não está nem preocupado com beleza, pastor Elias. Deus quer as obras. Ele quer ver o que essa árvore pode gerar. Quantas almas você já ganhou esse ano? Quantas vidas você já pregou esse ano? Porque você pode pregar falando ou no testemunho que é no silêncio. Cristo venceu como um cordeiro, mudo e santo. Ele venceu. E a gente pode vencer também. A gente pode alcançar também com o nosso silêncio. Eu lembro que na minha conversão, quando eu falava com a minha família, eu era humilhado assim. Eles não aceitavam muito não. E um dia no monte, falando com Deus, chorando muito. Um dia de chuva, porque eu cheguei em casa todo molhado, com a rótula do joelho de barro aqui. Eu ouvia assim na minha família: ah, pra aqui ó, religioso aí, tudo cheio de barro. Pra que isso? Deus não ouve aqui não, isso aqui. E aí Deus falou assim, ó. Mas Deus, eu falei: meu pai, ele, como cordeiro mudo santo, eu venci. Eu falei: ah, tô entendendo. Então eu fiquei quieto, comecei a trabalhar a minha vida espiritual, comecei a abrir mão, renunciar. Eu saí do meu grupo de amigos. Eu voltei a falar com um bom parte deles agora, 1 ano pra cá, 2 anos. Um deles falei essa semana, que é ter um amigo comum da Sossô, que andava comigo no mundo, é o chefe dela. Então, eu olho para essas coisas. Então o telefone tocando lá, viu? Não é a trombeta não. Se alguém perguntar, por favor, pode desligar. Mas presta atenção. Eu tive que abrir mão, irmãos. Eu tive que abrir mão porque era necessário abrir mão. Era necessário abdicar disso. Eu não tinha condição, eu não tinha estrutura. Porque se eu continuasse ou vivesse naquela conduta, naquela vida que eu vivia, eu não ia ser exemplo para ninguém. Hoje muitos falam, outros conversam comigo, entendem a minha situação. Mas no começo eu fui muito criticado por esses amigos. Era normal, natural, eu entendo eles. Eles não são crentes, irmãos, eles não têm obrigação de entender o que nós entendemos. A importância é quem é esse mestre. Só que eu só queria viver e viver a promessa de Deus na minha vida. E eles queriam criar aquele mesmo Elton, nego Elton, o Delo, para poder fazer rolê, baderna, prostituição, fornicações. Eu tive uma vida de adolescente terrível, queridos. Vocês nem imaginam o que eu vivi. Prostituição era uma coisa normal na minha vida. Eu gostava daquilo. Ninguém me falava, vai, não. Eu gostava daquilo. Eu desejava aquilo. A minha semana, meu mês era tudo projetado para viver loucuras. Eu sabia o que eu ia fazer toda semana, todos os dias. E com quem eu faria. Eu não peguei uma DST no mundo, não foi à toa, querido. Você entende isso? A minha experiência eu vivi, não é alguém que me contou. Eu não li num livro o que eu vivi. Não, foi experiência minha. E isso deixou cicatrizes dela. Marcas na minha vida. Que dói, querida. Mas não. Olha para a cicatriz, olha para você ver, querido. Mas se lembrar, se não vai doer, não tem força sobre mim. Porque eu, com a minha limitação ainda, eu me entrego ao meu Senhor. Eu sujeito a esse Deus. Mas se eu olhar e não tiver sujeição a esse Deus, isso aqui vai me condenar todos os dias. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos. Amém? Estou terminando. Estou finalizando. Jeremias capítulo 8 diz, verso 4: diga a eles, olha só, hein? Diga a eles, assim diz o Senhor: quando os homens caem, não se levantam mais? É uma pergunta.
Quando alguém se desvia do caminho, não retorna dele? Não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Olha só, que cara de pau. Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. 7. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração, mas meu povo não conhece as exigências do Senhor. Juízo do Senhor. Verso 11. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu castigar, declara o Senhor. 13. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, as folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele sempre nos alerta. Não há como você cair sem antes Deus falar. Não tem como, é impossível. Os anos que eu sirvo esse Deus, é impossível. Toda vez, mesmo no Evangelho, irmãos, você acha que eu fiquei crente a vida toda? Eu tropecei, irmãos. Eu tive tropeços grandiosíssimos, vergonhosos. Eu caí, irmãos. Fiquei muito mal espiritualmente. Mas antes que isso acontecesse, lá atrás Deus já falou para mim: vigia, eu não estava sempre alguém para falar. Só que meus olhos eram cegos. Eu era estéril, irmãos. Eu não queria gerar frutos, eu não queria ouvir. É difícil, irmãos. Fomos chamados para gerar, irmãos. Nosso comportamento tem que demonstrar. Efésios diz, 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Deus nos chamou para fazer essa obra, e Ele falou que não vai ser fácil não. Ele disse que por causa do nome dEle, nós seremos perseguidos, seremos humilhados, flagelados todos os dias, aborrecidos, entristecidos todos os dias, por conta do nome dEle. Na semana passada, quando o pastor Elias falou a mensagem, eu vim com esse texto no meu coração assim, me apertando por dentro. E eu não sabia, meu Deus, por que eu tinha que viver essa mensagem. O apóstolo havia me pedido para ministrar, eu declinei, falei: não, apóstolo, não estou bem, não quero ministrar. Semana passada. E essa mensagem ficou na minha cabeça, falei: meu Deus. E ontem eu falei com a minha esposa sobre isso. Filha, eu tenho que ministrar uma mensagem, e ela é muito forte para mim, porque ela fala comigo também, e ela faz eu refletir muitas coisas da minha vida. E isso dói, irmãos. Claro que não dói. Só que Deus, Ele repreende tanto quanto aqueles que o amam. Se isso está me constrangendo, se isso está batendo em mim, é porque Deus me ama, irmãos. Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Vanderlei,
Deus tem algo contigo, querido. Então Ele vai te tratar de várias formas. Até o caminho vai ser dolorido, mas vai te fazer vencedor, vai te honrar, vai te abençoar. Você quer escolher o caminho? Eu queria escolher o caminho. Eu queria acordar, minha conta ali, Léo, tá bombando. Hã? É isso aí, varão. Tá ligado? Tô amando esse Israel no culto, varão. Tá dando lugar esse varãozinho. Obrigado, Vaz, viu? Tá ligado, não, Jesus, né, Gil? Eu queria, irmãos. Eu queria, irmãos, ter um momento de só felicidade, querido. Porque luta eu conheço bastante. Mozão, a gente conhece bastante luta. PhD, doutorado, mestrado, tudo que é título aí, então já, Dona, eu tô com um monte de títulos já. Vários títulos. Especialista, mas preciso também ganhar um dos títulos na parte de vitórias. Só que para viver essas vitórias, Amaury, é esse processo, querido. E eu não vou questionar esse meu Deus. E eu não vou brigar com esse meu Deus. Porque se assim amanhã Ele não quiser que eu vença, tá tudo certo. Só o fato de ser escolhido por Ele, para ser instrumento dele, ter um lugar na glória, para mim mais que suficiente. Olha, eu nunca pensei, pastor, vem aqui, pastor, eu tô acabando já. A última palavra de 1 minuto, acabou. Eu nem família queria, nem desejava, nem sonhava ter família. Sabe por quê? Na minha consciência, os atos que eu fiz no mundo era tão promíscuo, Patrícia, que eu não era digno de ter uma família, de ter uma esposa como essa, com os filhos como eu tenho hoje. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. E eu sou grato por isso. Eu vou falar que eu vou brigar com isso, Cleitão? Não vou, querido. Eu estou no lucro, como o Roberto falou, eu estou no boi. E é isso, queridos. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Ok? Glória a Deus. Fica